Sejam muito bem-vindos a esse nosso mini curso de hoje, que vai ser sobre a perícia biopsicossocial. Para quem não sabe o que é, já vou adiantar. Perícia biopsicossocial divide biopsicossocial, tá? É uma perícia que tem que se utilizar o biológico, o corpo, o psíquico, tá? E o social, o meio do ambiente onde há o trabalho, e o psíquico, né, é aquele estado mental, tá? Como que aquela doença vai gerar incapacidade, vai gerar em conflito dentro daquela necessidade em específico. A perícia biopsicossocial, ela pode ser aplicada tanto no benefício por incapacidade, quanto no benefício da pessoa com deficiência, beleza? Serve para as duas. Hoje aqui, o nosso conteúdo prático vai ser para o benefício por incapacidade, tá? A gente vai trazer essa particularidade aí, e depois lá na frente pode ser que a gente faça também um do benefício da pessoa com deficiência, se tiver um pedido de vocês ou se estiver dentro da nossa linha de escopo ali, tá? Pode acompanhar que todo mês nós teremos um novo mini curso até o final do ano, tá? Atendendo ao pedido do nosso presidente, doutor Fábio, a gente fez ali nossa renovação do acordo, a gente vai voltar com esses mini cursos até o final do ano de forma prática, tá? Se tiver alguma sugestão, manda no nosso Instagram lá da Comissão de Direito Previdenciário, que a gente vai estudar se a gente consegue fazer um mini curso daquilo, se a gente consegue fazer, às vezes, uma live no Instagram, sempre de acordo com conteúdo muito prático para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, só um momento. É isso aqui, esse nosso conteúdo de hoje, tá? Perícia biopsicossocial, tá? Perícia biopsicossocial é o conteúdo desse nosso mini curso de hoje, que a gente vai falar sobre a nova avaliação médica. Fala assim, pô, Brian, mas por que você está chamando de nova avaliação médica? Porque tem gente que não aplica até hoje, e é por isso que eu chamo de nova. Mas de nova não tem nada, tá? O INSS também já aplica isso há muito tempo, só que nem sempre. E é por isso que a gente vai trazer esses conteúdos para vocês aqui, tá? Aqui, segue as redes sociais, tá? Depois dá essa força aí para o produtor de conteúdo que nos fala. Segue o Instagram aqui da OAB Barreiro, do qual eu faço parte aqui, OAB Barreiro de Belo Horizonte, a comissão.prev, tá? Ponto AB Barreiro, que é a nossa Comissão de Direito Previdenciário da OAB Barreiro, o Brian Santos.dv, que é quem vos fala, e aqui embaixo o YouTube também, que é para onde esse vídeo vai ficar para vocês poderem consultar depois, tá? Perícia biopsicossocial, tá? Antes da gente começar a falar da perícia biopsicossocial, a gente tem que falar sobre esse conceito inicial dele, que é perícia médica, tá? A perícia médica nada mais é do que o ponto mais crucial do benefício por incapacidade, tá? Às vezes a gente atende o cliente vira e fala assim, doutor Brainer, e aí? Quando que eu vou receber meu benefício? Eu sempre digo que é após a perícia, eu consigo te dizer. Por quê? Após a perícia, a gente consegue ver se dá para antecipar, né? Um pedido de tutela antecipada, para ver se, dependendo do enquadramento, consegue. Então, o principal momento do benefício por incapacidade é a perícia, tá? Tanto a perícia médica quanto a perícia judicial, tá? Às vezes a gente tem um cliente que faz a perícia médica e o INSS fica para acertar. O principal é saber os laudos que foram apresentados lá para ver se é condizente ou não com a realidade, tá? Porque o foco da perícia médica não é saber se existe ou não existe doença, gente. Às vezes o advogado, a advogada, ele se preocupa muito com a doença e não se atrela à incapacidade, tá? Doença é diferente de incapacidade. Vou dar um exemplo aqui, ó. Pum! Brian, advogado, atravessei a rua, eu fui atropelado. Quebrei minha perna, fratura exposta, botou pino. Eu vou ter que ficar 30, não vou botar mais, vou botar 65 dias de botinha, beleza? Dei entrada no INSS. Poxa, peraí, vamos voltar antes. Brian, existe incapacidade ou não? Eu sou advogado. Trabalho parte no escritório, parte home office no meu escritório. Aí é o seguinte, existe incapacidade? Aí vai ver dentro do meu meio ambiente de trabalho qual o grau daquela incapacidade. Se essa incapacidade ela é para exercer uma atividade, se é para diversas atividades, ou se é pelo desempenho de toda e qualquer atividade. E é aqui que entra no conceito que o perito responde, que é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional, tá? Então, quem tem dúvida para entender, lembre-se sempre que omni é tudo, tá? Tudo. Multi é muitos e uni é um só, tá? Então, Brian está incapacitado para exercer a atividade de advogado.
Tá, não sei, né? É isso que a gente tem que ver. Por isso que a doença por si só, eu ter sofrido esse acidente, ele pode não gerar uma incapacidade. Ah, vou ter que usar botinha, mas com a botinha eu consigo trabalhar? Eu trabalho digitando. Trabalho em casa, opa, tem incapacidade? Tem restrição, né? Tem redução da capacidade de trabalho, e é isso que serve a perícia biopsicossocial. Agora, esse mesmo Brian, advogado, atravessou a rua 65 dias, e eu trabalho no centro de Belo Horizonte, eu moro aqui a 18 quilômetros de Belo Horizonte, eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar na estação, depois um metrô e mais um ônibus para eu chegar no meu local de trabalho. Tudo isso de botinha. Consigo exercer? Aqui está fácil para vocês, né? Existe incapacidade. É por isso que a perícia médica, ela vai confirmar se existe a incapacidade laboral dentro da rotina do ambiente de trabalho. É isso que serve a perícia médica, ou pelo menos deveria servir, né? Nem sempre o INSS faz essa análise dessa forma, mas o que deveria ser realizado é dentro dessa perspectiva. E aí, o que vai ver é isso, tá? O seu João Pedreiro deu uma martelada na mão. Poxa, é pedreiro, não consegue mais. Essa lesão ali foi incapacitante, e aí ficou sequela, ele não consegue mais trabalhar com a mão. Poxa, e aí? É uni, multi ou omni? É isso que vai avaliar. Ele consegue exercer outra atividade? Ele não consegue exercer atividade de pedreiro, não, mas ele consegue exercer atividade de porteiro. E é aí que vai entrar, após essa avaliação do uniprofissional, multiprofissional e omniprofissional, né, que é tudo, aí vai avaliar qual é o grau de extensão, tá? Qual que é a análise dessa incapacidade. E aí que vai entrar a incapacidade, se ela é total ou parcial, se ela é permanente ou se ela é temporária. E aqui vira um jogo de loucura, que pode de tudo, tá? A incapacidade é total e permanente. Pô, sofri um acidente, perna, não teve melhora, poxa, botou pino, não tem melhora. Ela é total e permanente? Depende. E se eu sou um motorista de ônibus? Ela é total? Sou motorista de ônibus, tenho ensino fundamental incompleto, não tenho acesso à tecnologia, tenho 63 anos de idade. Entendam aqui, ó, a gente já está falando sobre o biopsicossocial. O bio, o meu corpo, tenho 63 anos de idade. A vida inteira trabalhei como motorista de carga. E eu quebrei minha perna e ela ficou com sequela e eu não consigo dirigir caminhão mais sem apresentar um risco para a minha vida ou de outra pessoa. Entenderam aqui a complexidade? 63 anos de idade, baixo grau de escolaridade e o que a gente chama de analfabetismo digital, que é eu não tenho acesso a tecnologias com facilidade. Viram o como que é analisado? Porque às vezes o simples fato de quebrar uma perna gera um benefício de aposentadoria por invalidez, a depender do grau dessa extensão dentro do ambiente de trabalho. Pô, Brian, mas eu vou lá, o INSS entende que a incapacidade é 30 dias, é 60 dias, é 90 dias. Então, aqui o que eu estou para explicar para vocês é como tem que fazer. Agora, se o INSS vai fazer ou não, a gente não consegue saber. Às vezes é bem provável, tá? A gente tem que recorrer judicialmente, porque esse conceito mais estendido da incapacidade, em geral, ele é realizado mais na justiça, tá? Justiça Federal, juizado especial, fórum, tribunal, se for benefício por acidente de trabalho, tá? Então, em geral, judicialmente, que essa perícia é melhor avaliada, tá? Aí, no outra incapacidade aqui, ela pode ser total e temporária, tá? A minha perna ficou ruim 90 dias, voltei para trabalhar. Não tinha condições de trabalhar, ela era total, mas era temporária. Ela pode ser parcial, mas pode ser permanente também. Esse mesmo exemplo serve para tudo, por quê? O que vai variar é o ambiente do local de trabalho onde ela exerce, tá? Ela pode ser parcial e permanente, ó. Pum, não consigo dirigir mais. Poxa, é parcial? É. É permanente? É permanente, ficou sequela. Mas ela vai ser parcial porque eu não consigo dirigir mais aquele veículo porque era minha perna esquerda, mas eu consigo dirigir um veículo automático. E na minha empresa tem caminhão automático que não gera prejuízo nenhum na minha direção, tá? Às vezes não é caminhão, às vezes é carro. Então, entenderam como que tem que avaliar? Não é simplesmente falar, ó, tem lombalgia. Lombalgia aposenta? Não sei. Ele faz o quê? Que ele trabalha? Qual que é a idade dele? A vida inteira ele fez o quê? Entenderam essa perspectiva? Qual o grau de escolaridade? Qual o conhecimento tecnológico dele? Porque às vezes a gente pega uma pessoa de 30 anos,
e realmente nunca teve acesso de tecnologia. E como é que essa pessoa vai ser reabilitada para uma outra atividade, tá? É assim que a gente tem que entender sempre essa perspectiva, tá? De qual vai ser o grau dessa análise de incapacidade dentro dessa perspectiva, e às vezes pode ser apenas redução da capacidade de trabalho. Mas a redução da capacidade de trabalho também é considerada incapacidade, tá? Porque ela reduz a capacidade de trabalho, a não ser que seja uma sequela. E aí a gente já está falando de depois de terminar um benefício, começar outro, tá? Exemplo, bati o martelo aqui, pum, caiu 2 dedos. Ah, é parcial? É discutível, né? Mas eu consigo trabalhar com esses 2 dedos aqui? Ah, você faz o quê? Eu sou pedreiro, instalador de piso. Poxa, aí não dá, né? Não tem um movimento de pinça completo para carregar o peso, tá? Então, dentro dessa perspectiva, é o que vai gerar essa intenção do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e já respondendo aí, né, a pergunta que fica lá, pô, Brian, mas em caso de auxílio-acidente? Em caso de auxílio-acidente, ele entra depois, tá? O auxílio-acidente é quando for consolidadas as lesões que geraram direito ao benefício por incapacidade. Aí vai ter direito quem teve redução da capacidade laboral, tá? Com sequelas definitivas. Beleza? Tem que ter sequela, porque a redução da capacidade ela tem que ter gerado sequela. Esse exemplo que eu dei do objeto caindo no peso, ó, ficou afastado 90 dias, 120 dias, voltou, fez raio-x, fez ressonância, e ali atingiu alguns nervos também que tinham no dedo, e eu estou com parestesia desses 2 dedos, eu não consigo mexê-lo. Então, pensa aqui, ó, como é que eu vou instalar o piso sem esses 2 dedos? É possível uma reabilitação profissional para esse seu João, que instalava piso, e aí agora ele vai passar a controlar a obra. Tinha muito tempo de experiência e ele tem direito ao auxílio acidente, tá? Pô, Brian, aí eu fiquei confuso demais. Então, sejam bem-vindos ao direito previdenciário, tá? É sempre essa confusão de que um benefício entra no meio do outro, e tudo isso que eu estou explicando não é nem o início, tá? Da perícia biopsicossocial. É só o conceito inicial dessa análise da incapacidade, tá? E aí, cabe a nós sempre analisar o caso concreto e ver a quem ele vai se aplicar sempre da melhor forma, tá? Vamos trazer um exemplo prático aqui, que eu gosto de trazer exemplo prático para vocês, ó. Tá aqui, ó. Para quem não conhece, gente, esse documento aqui ele é extraído do próprio INSS, tá? Que é o SAB, que é o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade, tá? Esse documento ele fica disponível porque quando chega lá o seu Geraldo e leva um documento no INSS, o INSS não escaneia aquele laudo não, tá? O INSS passa na mão do médico ou da médica, o médico ou a médica vai ali, ó, e vai digitar tudo que consta naquele laudo. E isso é o que consta no SAB, tá? Que é o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade. Então, o médico ou a médica, ele vai passar para o sistema interno do INSS tudo que relata naqueles laudos, naqueles exames, para não escanear, porque o INSS não teria capacidade para segurar todos esses dados, né? Então, faz um resumo e bota aqui, tá? Então, vejam só, benefício, auxílio-doença. Aqui tem um histórico da evolução, tá? Olha aqui, ó, isso aqui tem mais de um laudo médico com as informações, tá? Aqui o benefício desse segurado aqui, ele era recebido desde 2018, tá? Foi quando surgiu o benefício lá. E aqui ele está sendo renovado até hoje, ó. Então veja que a perícia recente, onde realizou, agora recente, semana passada, o benefício teve a cessação prevista para 2026, porque foi no INSS, o INSS chegou e falou, ó, mais 2 anos de benefício para a gente conseguir avaliar. Que, em geral, é o prazo maior que o INSS dá de auxílio-doença, tá? É o benefício com data da cessação estimada em até 2 anos para frente, tá? Então, vejam aqui, que é o que eu trago para vocês. Quem não conhece, esse aqui é o CID, tá? O que é o CID? O CID-10 é a classificação internacional de doenças, tá? Toda doença vai ter um número e uma letra precedendo ele designando, tá? Então, M169 é o M16.9, que significa coxartrose, que é a artrose do quadril, tá? Então, essa é a classificação que tem. Aí aqui vem o INSS e sapeca aqui, ó. O perito ou a perita colocou aqui, ó, paciente mantendo ainda limitação ou incapacidade para atividade declarada, no aguardo de cirurgia em quadril esquerdo, sem a qual
não há como retornar à sua atividade. Vejam aqui, ó, ponto principal do laudo que o perito ou a perita do INSS apresentou. Não foi nem eu, não, ó. No aguardo de cirurgia em quadril esquerdo, sem a qual não há como retornar à sua atividade. Então, o INSS é claro em informar que existe a incapacidade, o benefício foi renovado até 2026 e esse ou essa segurado, ele só vai melhorar se fizer cirurgia. Pegaram aqui? Quem não pegou, pega aqui comigo então, tá? Artigo 101 da Lei 8.213 de 91, tá? Que é a Lei de Benefícios do INSS. Segura esse rojão aqui, ó. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária. Então, quem está recebendo o auxílio-doença, aqui fala, ó, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a tratamento oferecido gratuitamente, exceto cirúrgico. O que isso quer dizer? Que são facultativos. Se o procedimento cirúrgico ele é facultativo, e aqui o INSS afirma que ele só vai melhorar se fizer a cirurgia, então é aposentadoria por invalidez, porque ele só pode melhorar se fizer cirurgia. E aqui fala que ele não é obrigado a fazer cirurgia, então é aposentadoria por invalidez. Aqui está o fundamento legal para a gente recorrer judicialmente, buscando benefício por invalidez para essa situação aqui. Pô, Brian, mas o INSS não concedeu esse benefício até 2026? Sim. Por que eu vou buscar uma aposentadoria? Porque isso aqui é uma aflição gigante, gente. A pessoa tem que ficar aflita até 2026 para saber se vai ter renda ou não. E aí chega em 2026, o INSS simplesmente renova 2 meses, renova 3 meses, renova 4 meses, ou nem renova e corta. Por mais loucura que pareça, a pessoa tem que ficar naquela incerteza. Então, a gente sempre tenta o melhor benefício no maior tempo possível, tá? Então, aqui a gente tem as informações principais e a justificativa que fundamenta o benefício de aposentadoria por invalidez. Porque, ó, juizão, está no aguardo de cirurgia do quadril esquerdo, sem a qual não há como retornar para a sua atividade. E aqui fala que ele não é obrigado a fazer tratamento cirúrgico. Se ele não é obrigado a fazer tratamento cirúrgico, essa perspectiva dele nunca vai melhorar. Então, sapeca uma aposentadoria por invalidez que aí a gente vai buscar sempre dentro daquele critério geral. Onde trabalha, qual a idade dele, com o que trabalha, qual que é o histórico de atividade, tudo dentro dessas informações, sempre de acordo, tá? Então, critério legal aqui do critério biopsicossocial de verdade, tá? Então, na caracterização da incapacidade laborativa, devem ser considerados conjuntamente os critérios físicos, que é o bio, psíquico, que é o psico, e sociais do trabalho, que é o social. Então, esse é o conceito do biopsicossocial, tá? O que deve ser considerado? Idade, tipo de incapacidade, nível de escolaridade, a profissão, o agravamento que aquela atividade pode causar para a doença, tá? Porque tudo isso vai ter. Então, aqui, ó, um quesitivo eu já antecipo para vocês, tá? A parte autora pode trabalhar dirigindo veículo de carga sem que isso acarrete em risco para a sua saúde e integridade física de terceiros? Tá aqui, ó. Um motorista de caminhão com diagnóstico de epilepsia. Entendam isso, um motorista de carga descendo o anel rodoviário de Belo Horizonte e o risco de ter uma epilepsia a qualquer momento. Então, é isso que a gente apresenta de informações, tá? Se o retorno dele à atividade pode causar um risco para ele ou outra pessoa, tá? Então, esse é o risco do agravamento da atividade que ela pode causar na doença ou nessa incapacidade, tá? O risco de permanência da atividade pode causar para si ou para os outros, que são esses dois exemplos aqui. O risco o tempo de permanência em benefício concedido administrativo, que às vezes a pessoa sapeca ali 13 anos recebendo benefício. Veja que esse aqui, ó, de 2018, o benefício vai durar até 2016, gente. Então, ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pensa uma pessoa 8 anos fora do mercado de trabalho, desatualizada, a depender do critério de atividade, é isso que a gente pede para que seja considerado também, tá? Dentro dessas perspectivas, tudo que vai influenciar dentro dessa análise criteriosa de condição pessoal de cada segurado, tá? O histórico de atividades que já realizou e as características de cada um, né? Idade, grau de escolaridade, profissão, histórico de atividade, altura,
peso, tudo isso é para ser levado e deve ser levado em consideração, tá? Então, o critério biopsicossocial é isso que eu antecipei para vocês, e agora aqui a Renata com o conceito idade, tipo de incapacidade, nível de escolaridade, profissão, o risco de um retorno da atividade que pode causar para a doença, a possibilidade de acesso a um tratamento adequado, tá? O risco de permanência naquela atividade que pode ocasionar para si ou para outras pessoas, o tempo que está recebendo o benefício administrativo e os outros fatores externos que são sociais do ambiente de trabalho, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, deve ser levado em consideração, tá? Junto com esse critério biopsicossocial, a gente sempre pede esse conceito estendido da incapacidade, tá? Porque fala assim, o cara é motorista de caminhão com diagnóstico de epilepsia. Beleza? Beleza. O que o INSS sempre pergunta é qual foi a sua última crise? Aí vai falar, tem 3 anos e meio. Aí o INSS vai falar, tá bom demais então, você tem 3 anos e meio que não tem nenhum problema, você tem condições de voltar a trabalhar, mas qual o risco de, mesmo depois de 3 anos e meio, hoje, no primeiro dia de trabalho, ele sofrer um acidente ou causar um acidente? Quem vai assumir esse risco é o INSS? Não. Aí o INSS tenta reabilitar, o INSS tenta afastar dentro dessas condições de idade, grau de escolaridade, tá? Tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Aí, em geral, nesse motorista de caminhão com diagnóstico de epilepsia, o que o INSS faz é uma comunicação interna entre INSS e Detran, tá? O INSS fala assim, o senhor Geraldo não consegue dirigir caminhão mais não, então suspenda a CNH dele para a categoria acima de B. E aí ele só pode dirigir carro e moto, tá? Em geral, às vezes até moto eles cortam, só deixa carro, tá? Pode fazer isso? Aí o INSS encaminha o laudo para o Detran e o Detran pode ou não chamar para fazer uma perícia para avaliar esses conceitos aí até onde gera essa incapacidade, tá? Então, o conceito estendido da incapacidade é quando o retorno para essa atividade pode causar um risco de agravamento ou um risco de vida para a própria pessoa ou para as outras, dependendo do local de trabalho e atividade realizada, tá? Outro exemplo aqui é a parte autora pode trabalhar em funções que demandem mobilidade constante, longo tempo em pé ou sentado, em uma mesma posição que exige esforço físico sem que isso lhe acarrete a volta ou agravamento da doença, está aqui, trabalhador da construção civil diagnosticado com lombalgia, como é que carrega peso? Como é que fica em pé? Como é que agacha o tempo inteiro aqui? Instalador de piso, reboco, como é que ele vai fazer isso, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro do critério biopsicossocial e o conceito estendido da incapacidade, tá? Que vai avaliar até onde aquela doença ela gera incapacidade e qual o efeito que ela causa exclusivamente para o exercício daquelas atividades, beleza? Então, chegamos aqui no tempo de perguntas. Alguém tem alguma crítica, sugestão, comentário ou perguntas? Se quiser, pode mandar para nós aí, tá? Vamos ver aqui. Olá, boa noite, Patrícia. Carolina Tagliari, é realizado em caso de auxílio acidente? É sim, Carolina. Você viu que eu já respondi até sem responder aí, né? E agora a gente vai ensinar a ler, né? Todas as perguntas respondidas, vamos ensinar a ler o mesmo documento que eu expliquei para vocês, tá? Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade, que é o SAB, tá? Gente, tem que prestar atenção nesse documento, porque muita gente não observa, tá? Tem que ler nas entrelinhas, porque raramente, tá? Raramente o perito por si só encaminha para aposentadoria por invalidez. Por quê? Não sei. São métodos obscuros que só eles sabem por que não fazem isso, tá? Eu também não sei, ninguém nunca vai saber. Então, vejam aqui dessa segurada, auxílio doença requerente, dados borrados para preservar aqui a identidade dela, 69 anos, faxineira, contribuinte individual, benefício por incapacidade desde agosto de 2009, 2023, né? Sem anotações de médicos policiais registrados no SAB, porque o benefício dela é recente, tá? E aqui, o próprio caboclo fala do INSS, tem umbralgia, tá? Para quem não sabe, umbralgia crônica é isso aqui, não consegue fazer este movimento, tá? E ela é faxineira, como é que ela não vai fazer este movimento? Que a umbralgia, ela segue para a parte superior, tá? Que é esse movimento superior. Então, aqui, com proposta de artroplastia, para quem não sabe também que artroplastia D significa que é cirurgia, tá? Cirurgia
com a tentativa de melhora. Aí a gente vai voltar para aquele quesito lá atrás, tá? Artigo 101 da Lei 8.213, que ninguém é obrigado a fazer perícia para melhorar, tá? Não se esqueçam, tem que conhecer a legislação. E aqui ele mesmo já traz todas as informações, tá? A inspeção, limitação importante, tá? Ele já fala que tem limitação importante do ombro direito com hipotrofia muscular, que significa hipotrofia, que é o músculo está atrofiado, tá? A musculatura está diferente entre um lado e o outro, tá? E aqui, vejam que embaixo, aqui nesse tópico aqui embaixo, ó, a aposentadoria por invalidez, sim. Esse sim significa que o perito ou a perita médica federal entendeu como indicação da aposentadoria por invalidez. Vejam aqui, ó, essa outra informação que bota aqui, ó, DCB em LI. LI significa que é limite indefinido. E isso o INSS não ensina não, gente. Porque o INSS, ele sempre vai se dividir o benefício por incapacidade em duas perspectivas diferentes, tá? Primeiro, o perito médico federal ou a perita médica federal vai fazer análise médica e após isso ele vai decidir se é ou não sugestão para reabilitação, se entra dentro de isenção carência, se é auxílio-acidente, se é acidente de trabalho e se há indicação para aposentadoria por invalidez. Aí agora, esse processo administrativo, ele vai para a mão agora do servidor do INSS. O técnico, tá? Seguro social, ou analista, e lá ele vai ver e ele vai falar o seguinte, ó, pô, quem indicou para aposentadoria por invalidez? Aí ele olha assim, não, não quero não, pum, aí ele nega, aí ele não homologa isso aqui, porque o perito médico do federal, a perita médica federal do INSS, não é do INSS, tá? Ele é federal, ele não tem nada vinculado ao INSS, só faz a perícia lá dentro. Já tem projeto de lei até para desvincular de lá de dentro, para fazer em outro prédio próprio, mas aí gera custo para a União e por isso que não saiu ainda, tá? Então, a gente tem que aprender a ler documentos do INSS para ler nas entrelinhas. Então, aqui, ó, a DCB é em LI, que significa que é limite indefinido. Como assim? Não tem um limite para essa incapacidade. Ela vai continuar existindo até que tenha a melhora. Não tem como ter melhora, porque aqui está aqui, ó, só com procedimento cirúrgico. Só que ela tem 69 anos de idade e é faxineira. Então, tá aqui, ó, fundamento para benefício de aposentadoria por invalidez, porque ainda está recebendo auxílio-doença. Pô, Brian, qual que é a vantagem? 9% de vantagem entre o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, se não for vinculado ao salário mínimo, porque aí salário mínimo, é o mesmo, não muda, mas o principal é segurança, tá? Porque ela aposentada por invalidez, 69 anos de idade, o INSS não chama mais para fazer perícia. E ninguém mais quer ser convocado de tempo em tempo para pente fino e passar pelo INSS, tá? Então, essa é a importância de saber ler os documentos do INSS, tá? Então, sapeca aqui, ó, outro documento também, extraído de processos judiciais no nosso escritório, que a gente faz análise, tá? Ó, então, esse aqui eu vou trazer o caso completo para vocês. Administrativo, judicial, até com a decisão, tá? Então, aqui, ó, perícia para reavaliação da incapacidade. Então, já estava afastado, isso aqui é o SAB também, tá? Porque é um SAB, às vezes muda o sistema, porque o sistema que o INSS junta, às vezes é o Sapiens. O Sapiens, para quem não conhece, é o mesmo sistema do SAB, só que vinculado direto no processo judicial, é próprio, aí fica mais junto, fica mais fácil de juntar a documentação lá, beleza? Mas vamos pegar as informações principais, ó. Idade, 54 anos, atividade laborativa, pedreiro, empregado, histórico profissional, servente, pedreiro, então aqui a gente já pega 54 anos de idade, pedreiro, servente, pedreiro, escolaridade, quarta série. Então, pedreiros, servente, pedreiro, 54 anos de idade, quarta série. Não se esqueçam desses dados, tá? E aqui é o exame físico, ó, marcha livre, mãos ásperas com calosidades, o INSS vai falar isso, sim, meu parceiro, mas ele tem 54 anos de idade, e desses 54, ele vai ter aqui mais de 30 anos trabalhando na construção civil. Como é que a mão dele não vai ter calo? Isso aí não tem como, tá? Hipotrofiado significa que a musculatura está atrofiada, né? Então, aqui, poxa, vai ser o quê? Hipertrofiado e hipotrofiado, tá? No exemplo anterior, era isso aí, tá? Musculatura hipotrofiada. Hipertrofiada significa que a musculatura está ok, normal, tá? Punho direito com limitação leve de flexão, tá? É que ele vai falar sobre a mão direita, tem amputação ao nível da falange média do segundo dedo, tá?
ausente de déficit auditivo e leve durante a anamnese, tá? A anamnese é essa análise clínica que vai fazer durante o atendimento. E aqui vai falar assim, ó, conforme manual de reabilitação profissional de 2018, que está desde 2018 tentando reabilitar esse caboclo aqui, ó. Critérios de encaminhamento para reabilitação profissional, perfil favorável. Aí aqui, esse médico que está fazendo essa análise, ele coloca, ó, perfil desfavorável. Trata-se de perfil indefinido para encaminhamento para reabilitação, mas o considero inelegível, salvo melhor juízo. Aspectos desfavoráveis presentes: idade acima de 50 anos, ensino fundamental incompleto até quarta série, atividade habitual com exigência de alto esforço físico, experiências profissionais prévias compatíveis com a limitação profissional, que é pedreiro, servente pedreiro, restritas, tempo de afastamento laboral superior a 2 anos, portanto, sugiro LI. O que é LI, galera? Limite indefinido. Então, tá aqui, ó, limite indefinido. O perito entendeu que aquele era considerado inelegível para reabilitação profissional e colocou, encaminhado para reabilitação profissional? Não. Mas aqui na sugestão de aposentadoria por invalidez, ele também colocou não. Então, meu amigo, se você considera inelegível para reabilitação profissional, como é que você não encaminha ele para aposentadoria por invalidez? São métodos obscuros do INSS que a gente nunca consegue entender, tá? Então, aí, o cliente teve o benefício por incapacidade renovado e depois, numa nova perícia, o INSS foi e cortou o benefício dele de auxílio-doença. Veja que tinha um documento antes falando até que ele estava considerado inelegível e o padeiro não mudou nada. E aí o INSS sapecou nele e falou, opa, quero saber de nada não, pode voltar a trabalhar que você dá conta. E aí fizemos o processo judicial. No processo judicial está aqui, ó, dados principais, 55 anos, então veja, ó, é 1 ano depois dessa perícia aqui, que o INSS falou que era aposentadoria, ele cortou o benefício. Loucura, né? Aí, ó, relata que não conseguiu renovar a carteira, verdade, 55 anos, quarta série do ensino fundamental, e o histórico ocupacional dele é pedreiro e servente de pedreiro, tá? Então, aqui as informações principais, tá? Na carteira de trabalho dele, trabalhando na área de construção, tá? E aí, ele passou pela perícia judicial, tá? Que já é a perícia judicial, porque o administrativo já tinha cortado o benefício. Então, ó, com base na documentação, tem incapacidade ou não? Qual que é a estimativa aqui? Aí ele falou, ó, início em 2013, de acordo com o laudo do próprio INSS, incapaz para atividade de pedreiro. Então, no critério dele, a incapacidade dele era uniprofissional, tá? Só não pode exercer atividade de pedreiro. Vamos ler o resto? Caso esteja incapacitado, não se aplica ou progressão não houve, e aqui ele fala, deverá ser reabilitado para atividade sem esforço físico, sem trabalho em altura e mudanças frequentes de postura a ser trabalhado pelo serviço de reabilitação. Então, de uni virou parcialmente multi, né? Falou, ó, ele não pode realizar atividade pedreiro e nenhuma outra que exija atividade com esforço físico, a trabalho em altura, mudança frequente de postura, que abaixa e levanta, e isso deve ser trabalhado pelo serviço de reabilitação. E aí eu olhei e falei o seguinte, opa, segura aí, meu parceiro, que não é bem assim, não. Lá ele apresenta as informações claras sobre incapacidade total e permanente para a profissão específica, que é pedreiro e ajudante de pedreiro, com capacidade residual e possibilidades de reabilitação, considerando a idade e nível de escolaridade do periciado. Então, o perito aqui, ou a perita, fez um grande serviço bosta, né? Porque falou, ó, ele está ruim de tudo, mas tem condições de ser reabilitado. E aí, o que a gente apresentou neste processo judicial, tá? Eu não trago aqui minhas petições, eu trago só as informações do processo, né? Cada um tem uma forma de escrever diferente. A gente apresentou para o juizão, falou, juizão, avaliação biopsicossocial. O caboclo tem 54 anos, a vida inteira trabalhou como pedreiro e ajudante pedreiro, tem quarta série do ensino fundamental, é analfabeto digital pela baixa escolaridade, é claro, não precisa comprovar, tá? E com base nisso eu peço então uma aposentadoria por invalidez, porque ele hoje, com 54 anos,
para quase 30 anos trabalhando na construção civil, ele vai fazer o quê? Depois de 30 anos trabalhando como pedreiro. O INSS vai tentar reabilitar ele para porteiro, eletricista, essas atividades, mas que já tem as informações falando que ele não pode realizar atividade de senta e levanta, que é dentro da obra. E aí eu pedi para o juiz exatamente essas informações, tá? Para que seja explicado esse conceito do critério biopsicossocial. E está aqui a sentença do juizão. Ó, o juizão colocou, em que pese a perita tenha concluído pela possibilidade de reabilitação profissional, a idade do autor, sua baixa escolaridade, quarta série do ensino fundamental, a sua experiência profissional apenas em atividades braçais inviabilizam a reabilitação profissional. Cumpre ressaltar que, conforme se verifica do processo de reabilitação profissional do autor e das telas SAB juntadas aos autos, está aqui, gente, é coisa linda quando o juiz lê o que a gente apresenta. Então, sapecando 3 petições apresentando essas informações. E aí, não teve como. O juiz leu a nossa documentação e falou, realmente, INSS, não faz sentido. Não tem como reabilitar ele, sendo que você mesmo apresentou. A autarquia também chegou à conclusão sobre a impossibilidade de reabilitação, de modo que o perito do INSS sugeriu a concessão da aposentadoria do autor, contudo, não foi homologado desse parecer médico, em razão dos relatos que o autor apresentava mãos com calosidades, que o INSS falou isso, falou, ó, apesar de ter a sugestão de aposentadoria por invalidez, depois de eu apresentar essa petição, o INSS rebateu, falou, ele tem calosidade na mão, e aí o juizão falou a mesma coisa que eu falei, ó, achados comuns em pessoas que trabalham muito tempo em atividade braçal. O cara trabalhou muito tempo na atividade braçal. Como é que ele não vai ter calo na mão? Tem condição. Então, o juiz mandou restabelecer o benefício até o benefício por incapacidade, convertendo ele em aposentadoria por invalidez. Então, o cliente nos procurou para restabelecer o auxílio-doença e demos para ele aqui uma aposentadoria por invalidez. Então, é assim que a gente apresenta o processo judicial, ele tem que ser entendido dentro da sua complexidade. E a nossa função como operador do direito é facilitar o entendimento do juiz para que ele consiga ver o que não pode ser visto com facilidade, né? E aí eu vejo que isso que a gente faz aqui no escritório com a habitualidade, o que eu ensino sempre nos cursos, tá? Às vezes tem muita gente que não se atenta a um documento específico. Então, aprendam a buscar essas informações dentro do sistema do INSS, beleza? E aprendam a entender os laudos médicos que vocês realizam, tá? Vamos lá nas perguntas. Perguntas respondidas, depois a gente tem mais um bloco aqui de perguntas. Avaliação biopsicossocial. Veja que o próprio STJ já reconheceu. Trouxe aqui para vocês um acórdão, tá? Que é do RESP. Para quem não sabe, o RESP é um recurso especial. Recurso especial, quem é competente? O STJ, tá? Tá aqui o número do recurso, que é o 965597 de Pernambuco, tá? Previdenciário, tá? Pontos principais, está aqui em marca-texto para vocês, ó. Circunstância socioeconômica, profissional e cultural favorável à concessão do benefício. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao trabalhador, né? Para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no artigo 42 da Lei 8.203 de 91, tais como condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim convençam, como no presente caso. Então, veja aqui, o processo teve que subir em recurso até o STJ para tentar reverter a decisão e conseguiu no STJ, né, na tábua da verada aqui. E aí, a informação do STJ aqui, em face das limitações impostas pela avançada idade, 72 anos, bem como com segurado semi-analfabeto e rurícola, seria utopia defender sua inserção no concorrido mercado de trabalho para iniciar uma nova atividade profissional, pelo que faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez. Então, vejam só, aqui já tinha uma análise do próprio INSS, que não reconheceu, foi
a justiça não reconheceu, foi para o STJ e lá reconheceu. Poxa, depois de quanto tempo? Ah, Brian, mas esse conceito é novo. Não. Esse RESP aqui, esse recurso especial, ele é de 2007, tá? Então, vejam, esse conceito ele passou a ser modificado, a existência desse conceito do critério biopsicossocial, ele passou a existir em 2001, tá? Na Convenção da Organização Mundial da Saúde, com a ONU, para a classificação do que é incapacidade, o que é deficiência, o que deve ser considerado, o que não deve ser considerado, e a partir dessa classificação, falou assim, poxa, incapacidade não é só tem condição de trabalhar ou não tem, tem que ser avaliado o critério objetivo, tá? Isso aqui tem que apresentar para o juiz? Tem, que apesar de ser um critério de 2007, o juízo está acostumado a fazer isso aqui, ó. Olhei, aquela olhada sem vergonha no processo, falar, ah, não, o perito falou que é aquilo. Então, se o advogado ou advogada, né, não apresentar essas informações, não der os esclarecimentos, vai passar em branco pelo juízo, tá? Então, a perícia biopsicossocial é um critério que tem que ser pedido, tá? Tem que ser observado, mas se o advogado não pede, se o advogado não junta quesitos, o juiz vai sapecar o modelão, que aquele modelão só se existe incapacidade ou não, tá? Então, cabe a nós, como operadores do direito, trazer todas essas informações, tá? E com base nisso, eu trago para vocês aqui 3 súmulas, tá? Eu gosto demais de súmula, porque súmula, para quem não sabe, tá? É uma das fontes do direito, tá? Pode ser por legislação ou por temas pacificados, tá? Uma súmula significa que um assunto foi discutido e hoje ele está sumulado, tá? Sumulado significa que não se discute isso mais, a não ser que seja levado novamente à discussão nas instâncias superiores. Para quem não sabe, TNU é Turma Nacional de Uniformização, tá? É quem regulamenta todos os juizados especiais federais, tá? De todo o país. Então, a súmula da TNU, ela deve ser aplicada obrigatoriamente. O juiz conhece todas as súmulas? Não. Nós, como operadores de direito, temos que conhecer, tá? Então, aqui, ó, súmula 47 da TNU. Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Ó. É o caso que eu mostrei para vocês, que a gente aplicou do segurado, né? Pedreiro, servente pedreiro. Falou, ó, a incapacidade é parcial? É, meu parceiro, mas segura aí, ué. Vamos avaliar as condições pessoais e sociais, que é o biopsicossocial, para saber se tem condições ou não de ser reabilitado por função. Súmula 77 da TNU, o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade, né? Que senão é loucura. Senão fala assim, ó, poxa, não reconheceu nem a incapacidade, aí o critério biopsicossocial não tem como aplicar, né? Precisa reconhecer pelo menos a incapacidade em juízo para que aí sim eu consiga discutir para que seja aplicado ali esse nosso critério biopsicossocial, tá? Então, precisa ter indícios ali daquela incapacidade para eu conseguir estender esse conceito que eu expliquei para vocês no início lá, tá? Súmula 78 da TNU, comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. Então, não basta apenas dizer se está ativo ou não está ativo, qual é essa condição. Ela tem que ser verificada porque ele trabalha no hospital, trabalha na escola. Onde ele trabalha? Ah, trabalha de home office. Então, isso tudo tem que ser avaliado dentro desse critério, tá? E é por isso que o critério biopsicossocial, ele tem que ser avaliado. E aqui ele é feito exclusivamente para a pessoa aqui com vírus HIV, tá? É uma súmula especificamente para esses casos, tá? Então, se tiver algum caso que pode aplicar, pode pedir aqui para dentro. Beleza? Para ser analisado. Para isso, quesitos médicos, né? Aqui tem os quesitos médicos que, em geral, são apresentados, tá? Esses quesitos médicos, a gente apresenta como parte inicial, tá? Ô, Brian, como que é que você faz o quesito médico? Quesito médico, eu tenho as perguntas padrões, que, em geral, se resumem aqui nas 7, que a gente vai revezando ou não, e aí a gente apresenta a partir dali
um caso específico, tá? Um caso específico para o segurado, para a segurada, para ficar dentro daquele critério, não ficar aquela viagem solta do perito responder o que ele quer. Então, é igual pergunta para criança. Você fala, você quer tomar banho agora ou você quer tomar banho daqui a 20 minutos? Assim que tem que ser o quesito. O quesito ele tem que ser apresentado dando alternativas para que o perito responda aquilo que você quer ouvir. Então, qual a idade, grau de escolaridade e a profissão habitual da parte autora? Essa pergunta ela tem que ser realizada? Tem, mesmo se a gente falar, mas e se o perito ou a perita não perguntar? Então, aqui eu já pergunto, porque aqui eu já vou demonstrar o grau de escolaridade, a idade e a profissão habitual, o que, que ele trabalhou na vida. E há quanto tempo a parte autora desempenha a sua atividade profissional, habitual? Porque eu quero mostrar que aqui ele vai falar, ó, seu Geraldo aqui trabalha 30 anos na construção civil, tem 57 anos. Isso tem que ser perguntado, porque se o perito não responder, você não vai ter como argumentar depois com o juiz, porque ele olha o laudo e olha o que você fala. Ele, o juiz não olha todos os documentos, tá? Aqui a gente pede para ele listar os documentos, mas eu, Brian, já junto ali os documentos médicos que eu tenho apresentado para ficar mais fácil para o perito responder, senão o perito não vai olhar. Eu falo, ó, esse laudo fala isso, ele fala isso, está aqui os trechos deles, ele está no evento tal, evento tal, evento tal, evento tal, para ele não saber onde estão todas as informações, tá? E dentro desses quesitos aqui, eu pergunto, ó, a doença da parte autora é passível de melhora completa? Caso seja positiva, qual é a medida terapêutica necessária, tá? Devendo considerar a realidade estrutural do SUS no histórico do paciente, porque eu quero saber se ele vai melhorar com cirurgia ou não, qual que é o método específico, tá? Para ele fazer, e a parte autora faz uso de alguma medicação, qual o efeito colateral que ela pode ter, tá? Qual a doença que ela tem? Indica para mim o CID e traga brevemente as limitações físicas, porque eu já apresentei na inicial essa limitação, eu quero ver se ele concorda comigo. E eu cito, aqui eu falo, ó, vamos lá, fazer um quesito aqui agora, quesito 8. No evento 16, consta laudo médico emitido pelo doutor tal CRM tal, confirmando a existência da incapacidade pelo prazo de 1 ano. Caso discorde, justifique. Aí o perito vai olhar, aí ele vai falar, poxa, eu discordo por isso, isso, isso e isso. E aí a gente vai ver se realmente faz sentido essa classificação ou não. Ah, no exame tal, mostra aqui que há uma desconformidade da cardiopatia dele agora, foi considerada grave. Há distinção ou agravamento da evolução dessa doença, hoje gerando incapacidade dele. Então, são quesitos que a gente vai sempre aplicar dentro do caso em específico, tá? E com isso a gente chega aqui nessa parte final desse nosso mini curso da perícia biopsicossocial, tá? Então vocês viram que é uma nova forma de vocês avaliarem os quesitos médicos, os laudos médicos, as informações, e eu agradeço quem participou aqui até o final, e a gente se vê no próximo curso, tá? Vamos aqui responder essa parte final, as perguntas que vocês têm, e antes disso, sempre deem valor para a nossa subseção lá. Está aqui no nosso Instagram, o AB Barreiro, Comissão de Direito Previdenciário, comissão.prev.ab Barreiro. Quem vos fala aqui, Brian Santos.adv. Tem aqui o YouTube também, Brian Santos ADV, tá? Por lá vocês vão encontrar esse mini curso. A gente vai mandar para vocês também pelo link que vocês se inscreveram, tá?